Bem-vindos ao Tamanho Familiar, o podcast sobre as alegrias e desafios vividos nas famílias grandes. No episódio de hoje vamos falar sobre famílias que se constroem de formas diferentes do modelo tradicional. O Samuel e o Gabriel caíram no colo da Joana em plena pandemia e desde então os três construíram uma família que é festejada todos os anos a 31 de agosto. A Joana é psicóloga, trabalha na área de terapia familiar e de casal, desenvolve o seu trabalho em consultório privado e no Family Building, que nos irá explicar, intervindo com adolescentes, famílias e casais. Esta é uma história real que nos mostra que existem outras maneiras de sermos fecundos e diferentes formas de construir uma família. Sem mais demoras, Joana Tinoco de Faria. Obrigada. Obrigada, Catarina. É um Joana, gosto estar aqui. Obrigada, é um gosto para nós. Quais as melhores memórias da tua infância que contribuíram para a Joana que és hoje? Ana, as melhores memórias da minha infância... as brincadeiras no jardim com a minha irmã, com os nenucos e com os... andávamos sempre de um lado para o outro com os bebés. Temos 2 anos de diferença, por isso somos muito próximas de idade e não só. E acho que isso... caso é engraçado. Esta pergunta... Hoje invertem-se os papéis, não é? Exatamente. Estou habituada a estar nesse lugar. Mas talvez esse cuidar e essa companhia, para mim foi muito importante ter irmãos. E pronto, depois mais à frente, enfim, à medida que formos conversando, acho que essa experiência de ter uma irmã e um irmão fez-me, ou seja, não conceber a família sem ser com irmãos, mas pronto, não sei bem, porque é assim, porque foi a minha experiência. Portanto, eu diria assim, esta que me lembro de caretas e muitas brincadeiras no jardim, corridas de caracóis, e era bom isso, era bom, essa companhia era fundamental. Tendo nascido numa família de 3 irmãos e sendo a irmã do meio, e como psicóloga, acreditas que a ordem dos nascimentos vai condicionar quem tu és? Não sei se vai condicionar, vai contribuir para quem tu és, não tenho dúvida nenhuma. Agora, não é matemático, não é? Porque cada irmão do meio, na sua família, eu gosto de olhar para as famílias também, não só a família de hoje, mas também aquilo que é transgeracional, porque todos temos uma herança, não é? E houve padrões de relação que se desenvolveram nas famílias ao longo de várias gerações, não é? Até chegarem a nós. Por isso, houve formas de ser irmão do meio, irmã mais velha, irmã mais nova, dentro destas famílias. Por isso, eu não tenho muitas dúvidas. Claro que há características e que se diz, não é? Eu sou a irmã sanduíche, ou tu chamaste-lhe torrada do meio. Pronto, sou aquela, e consigo perceber, porque, por exemplo, uma das coisas que percebo em mim é que eu sou uma pessoa tendencialmente conciliadora. E isto, não é? Claramente, quem está no meio, vai beneficiar com isso, não é? Vai tentar conciliar por ser a do meio. Portanto, acredito que contribui, sem dúvida, também para quem nós somos. E admites que uma infância feliz é crucial para um adulto equilibrado e capaz de resolver os problemas que vão aparecendo? Não tenho, subscrevo 100%, sem dúvida. E até por aí, suficientemente feliz, porque às vezes também está um bocadinho idealizado, não é? O que é a felicidade. Suficientemente, quando eu digo, antes odiava a palavra suficiente, mas agora gosto dela, enquanto adulta, porque acho que é feito, não é? A felicidade é feita de imensas coisas, também não boas, mas que o saldo é, na generalidade, bom. Exato, não é? Exato. Quem foi a pessoa mais influente da tua vida? Estas não treinámos. Assim, a primeira pessoa que me veio à cabeça, acho que tive muito boas influências, mas houve uma pessoa muito importante que me marcou muito, que foi a primeira pessoa que me veio à cabeça, por isso é dele que vou falar, que é o Padre Ricardo Neves, que já morreu, e que foi a pessoa que me inspirou, acompanhou-me, eu conheci-o, tinha pai 17 anos, e ele foi sempre acompanhando o meu percurso até ele morrer.
E eu, quando ele morreu, eu tive a sensação, como eu acho que muita gente que era acompanhada por ele, porque depois quando cheguei às celebrações percebi, uau, tanta gente sente o mesmo que eu. Foi a primeira vez que senti e pensei, isto deve ser tipo a sensação de ter ficado um bocadinho órfã. Por isso essa orfandade de um pai, porque ele teve ali um papel muito importante na minha vida, e eu diria que assim, uma das frases que mais me lembro dele, para mim, foi ok, sim, tu és boazinha. Ele tinha muita piada, tem muita piada, ainda me rio muitas vezes com coisas que me lembro que ele me disse. Sim, és boazinha, és querida e tal, não sei o quê, mas tu queres ser boazinha ou queres ser santa? Tipo, tu queres, o que é que tu queres? No sentido é isto, de levares a sério a vida que tu tens e que te foi dada. E isso, acho que não é preciso ser católica para viver a sério. No meu caso eu sou, mas essas ganas de mudar um bocadinho o meu metro quadrado, de poder mesmo, no outro dia falava com os miúdos e dizia-lhes isso, que era, está tudo, não é? Acho que somos, não é, bombardeados com tantas coisas difíceis e mas toda a gente faz. Pois, às vezes, que bom que nós podemos fazer diferente, mesmo que toda a gente faça assim. Pelo menos ficamos tranquilos de fazer aquilo que faz sentido, não é? Tipo, a mim faz-me sentido. Pouca gente faz, ok. Ninguém faz, ok. Mas isto a mim dá-me sede. Por isso, foi assim, é uma pessoa que me inspira e que, pronto, de quem gosto muito e que marcou muito a pessoa que eu sou. Já falaste dele, ao Samuel e ao Gabriel? Já, ainda no outro dia levei-os à missa de 10 anos, eles não o conheceram, mas é isso, ele contribuiu muito e pensei muito que ele contribuiu muito até para esta minha decisão, isso para a pessoa que eu sou, para aquilo que sei, é isso. Boa. Falamos agora de apadrinhamento civil, que é um tema que ainda é novo para muita gente, não é? O que é o apadrinhamento civil? O apadrinhamento civil é uma medida, agora não sei explicar com os termos jurídicos, mas pronto, é uma medida... que todos consigamos perceber, sim, exatamente. Não é? É uma medida tutelar civil, ou seja, não é uma medida de promoção e proteção para crianças, é uma medida que é feita, e que o regulamento é de 2009, se não estou em erro, portanto isto é antigo até, mas eu acho que ninguém... Pronto, há muita gente que não conhece, até os próprios técnicos conhecem, mas no fundo é uma medida que é um bocadinho desacreditada. É o que eu tenho a sensação, sinceramente. Acho que há muitos técnicos que não acreditam que seja uma coisa que possa correr bem. Mas à luz dos padrinhos católicos de antigamente, desse papel, o apadrinhamento é uma família propor-se como padrinhos de determinadas crianças, e normalmente isto é destinado a crianças que são um bocadinho mais crescidas, que estão em acolhimento institucional e que a família biológica não as consegue receber, por razões várias da vida e de circunstâncias difíceis e falta de possibilidades, em níveis diferentes, mas os laços estão lá, existem e não são para ser cortados. E por isso os padrinhos existem como família complementar que apoia estas crianças vivem com os padrinhos ou podem viver com os padrinhos e, não é, passar temporadas com os pais. Isto depois é articulado caso a caso, é no fundo podermos ajudar estas crianças a crescer em conjunto, não é? Ser família em comunidade, não é? Podermos apoiar também estes pais a serem pais, não é? Aqui a grande diferença para a adoção, queres é explicar? Que a família biológica que é suficientemente saudável e importante para aqueles miúdos mantém-se na vida deles. E, portanto, na adoção, muitas vezes estas relações biológicas, estes laços, de alguma forma são cortados, ou tenta-se isso, apesar de hoje em dia, cada vez mais, eu acho que vai acontecendo casos em que a família biológica, pelo menos eles sabem quem é, ou mesmo os irmãos biológicos, eles têm contacto, portanto, hoje em dia já há realidades, às vezes, um bocadinho diferentes, porque aquilo que se percebe é que grande parte das crianças adotadas, quando chega à adolescência ou um bocadinho mais tarde, a generalidade vai procurar a sua família biológica porque vai tentar saber de onde é que é, não é? Sim. E por isso,
pronto, a diferença é, sem dúvida, eles não são meus filhos legalmente, eu sou madrinha deles. E pronto, acho que na prática estão ao teu cuidado. Estão ao meu cuidado, sim, as responsabilidades parentais estão-me entregues, com o conhecimento do pai, e o pai está envolvido nas decisões, é informado, pronto, alguma coisa que o pai não esteja de acordo, eu nunca tivemos nada assim que estivéssemos em desacordo. Portanto, mas pronto, o pai está a par e vai acompanhando, e eles têm convívio com o pai, com a irmã, com a tia, com os primos, pronto. Que também acaba por ser saudável para eles, lá está, quando existe pelo menos o suficiente, sim, não é, para que esse contacto se dê. É isso, sem dúvida, sem dúvida. Como é que é a rotina pré-apadrinhamento? Assim, em passos breves, como é que isto se dá? Sim, acho que isto ainda não está bem estabelecido, porque lá está, não há muitos casos de apadrinhamento civil em Portugal. Eu lembro-me que, não sei se eram, há uns 2 ou 3 anos, mas eram entre 20 a 30 famílias, pronto, no país inteiro. Portanto, normalmente são situações que resultam de ou alguém que conheceu a criança, e podem ser até às vezes amigos dos pais ou amigos da família biológica, e que depois propõem como padrinhos para que a criança possa continuar a fazer o seu percurso fora do contexto institucional, exatamente, e viver num ambiente familiar. Posso falar do meu caso, e hoje em dia, e a recomendação é, para quem quer se quer candidatar a apadrinhamento civil, supostamente existe uma lista de padrinhos civis, e está previsto no regulamento, na lei, e depois há crianças, as instituições e, no fundo, depois as comissões e os tribunais vão sinalizando crianças para apadrinhamento civil. E as famílias e as crianças, depois isto eventualmente se fariam um match. Pronto, na verdade, esta lista de padrinhos civis, até à data que eu soube, estava vazia. E os casos que existem são famílias que conheceram as crianças ou já as conheciam e propõem-se como padrinhos à Santa Casa, mas muitas vezes até aquilo já está a acontecer. Pronto, ou seja, já a criança ficou a viver com aqueles senhores algures, pronto. No meu caso, e esta é a recomendação, se o percurso for assim, que é inscrevemos na Santa Casa, no caso de ser na região de Lisboa, inscrevemos na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa para apadrinhamento civil, entregamos os documentos, pronto, e depois é feito um estudo da nossa família para perceber se estamos aptos ou não a podermos ser padrinhos civis daquelas crianças. Eu propus-me diretamente para o Samuel e Gabriel, porque já os conhecia e porque, pronto, foi por isso que eu cheguei ao apadrinhamento civil, porque eu não sabia que existia. De férias que eles vieram passar, não foi? Ou seja, eu conheci-os porque eles vieram de férias, mas isso já estávamos no percurso de apadrinhamento. Sim, já tinha sido decretado o apadrinhamento. Eu inscrevi-me para fins de semana e férias, para poder oferecer-me para algumas crianças, porque era um contexto que a mim me sensibiliza muito, crianças que não tinham afeto, o contexto afetivo que as ajudasse a crescer bem, e portanto inscrevi-me para fins de semana e férias num projeto que são os Amigos para a Vida da Candeia. E foi através dessa associação que eu conheci o Samuel e o Gabriel, e que também foi através desta associação que eu conheci depois o apadrinhamento civil. Quando me perguntaram se isso era uma possibilidade para mim. Houve algum problema do facto deste apadrinhamento civil ser feito apenas por ti e não por um casal? Não, quer dizer, não, sim. Formalmente não houve, claro que isso é tido em conta no sentido de se eu sozinha conseguiria financeiramente suportar, como é que seria a minha rede, pronto, ou seja, tem-se em conta, podia ser um casal que se calhar tivesse com pouca rede, não é? Mas acho que isso foi tido em conta nesse sentido. Acho que o facto de haver uma relação prévia, não é? Com o Samuel e com o Gabriel, que nos conhecíamos, que eles já tinham estado em minha casa no primeiro mês do confinamento do Covid,
Ou seja, havia uma relação, portanto o pai estava de acordo, porque eu também já conhecia o pai, ou seja, eu entrei como amiga na vida deles e depois eles precisavam, ou no fundo o projeto de vida deles precisava de alguém que pudesse, não é, ser este lugar onde eles podem crescer e estar em contacto com a família e poderem fazer o seu percurso, não é? E ao mesmo tempo estarem num ambiente que é a família deles, não é? Exato. Porque é assim é assim que somos, não é? E como psicóloga, achas que deves tu fazer o papel daquele que não está lá? Ou seja, o Gabriel e o Samuel estão a crescer contigo, eu ia dizer com uma mãe, tu não és mãe, mas vá, com uma figura maternal, Sim, não é verdade? sim. Não é incorreto dizer Sim, isto, não. Eu sinto-me mãe deles, não é? Exato. É prejudicial para eles não terem a figura masculina em casa? Tu deves colmatá-la? Como é que isso... Sim. Eu diria, não sei se isto não é como psicóloga, é como Joana. Já temos muitos lugares onde chegar. Acho que não dá para chegarmos a todo lado. E sinceramente acho que estarmos a tentar fazer um papel que não é o nosso, não diria que pode ser uma coisa saudável. Claro que eu tenho, se calhar, sim, não, eles vão encontrar, primeiro, eles têm o pai. Não é? E de alguma forma, não é, o próprio projeto que fez o Match, não é, não tem, quer dizer, claro que pensou nisto, não é? Porque no caso deles, pronto, acontecia, o pai é presente e pronto, e a mãe não está presente, portanto era esta figura que fazia mais falta na vida deles, não é? Eu diria que não é para tentar fazer um papel que não é o nosso, eventualmente o nosso fica, não é? O meu papel na vida deles, eu tenho que, pronto, às vezes tenho, bem, mas sim, é o meu papel, não sei, acho que não estou a fazer o papel de ninguém, porque mesmo essas referências, se calhar também as encontrarão nos homens que encontrarem na sua vida, ou um tio, ou um professor, ou até um conselheiro espiritual. Claro, é isso, como todos nós, não é? Vamos encontrando referências complementares. E não é sempre exatamente com a palavra pai ou mãe. Exatamente. Portanto, vão encontrando aquilo que precisam nas pessoas da sua vida, sim. O apadrinhamento civil carece de algum apoio por parte do Estado? O apadrinhamento civil não tem nenhum apoio financeiro, de espécie nenhuma, ao contrário, por exemplo, do acolhimento familiar, mas o apadrinhamento civil é uma medida definitiva, que também é isso que o diferencia, uma das coisas que diferencia do acolhimento familiar é que é uma medida definitiva, ou seja, é uma medida que já nem está no âmbito da promoção e proteção, é um processo não é, da organização e decisão sobre as responsabilidades parentais destas duas crianças, que são entregues ao padrinho e em articulação com a família biológica. Isso depois o acordo é visto caso a caso, consoante também as relações e a forma como as coisas correm. Pronto, e não tem, por ser considerado uma medida definitiva, tal como a adoção, não tem apoio financeiro. Pronto, acho que isto pode ser discutível, mas pronto, mas se calhar não é para aqui. Certo. Que ideais gostarias de passar a estes dois rapazes que, não tendo passado contigo os primeiros dias de vida das suas vidas, no entanto, hoje estão contigo 24/7? Não sei, mas o que é que eu não quero passar, não é? Mas isso também pode ser. Também podemos fazer pergunta dessa maneira. Não, sei lá, porque eu tenho muita esperança, porque eles têm umas circunstâncias exigentes, não é? E eu tiro-lhes o chapéu porque eles são, cada um à sua maneira, são miúdos com uma resiliência, com uma capacidade de adaptação, não é? Sempre entrarem pessoas pela vida deles. E esta coisa de abrir o coração, não é? É difícil, não é? Sobretudo quando já foste muito magoado. E eu acho que, ao mesmo tempo, eu tenho muita esperança que esta possibilidade de eles conviverem, porque, pelo menos, eu acho que se calhar lhes digo isto algumas vezes, eles diriam com certeza, porque eu sou muito chata, o que é que eu digo com insistência? Sim. Mas eu acho que isto eu digo-lhes, porque eu tenho esta esperança no fundo do coração, que
o facto a história de vida ser dura, não é? As nossas feridas também podem ser as nossas maiores pérolas. E portanto, eles poderem ser homens de coração aberto, que sabem estar e conviver em qualquer ambiente, que são inclusivos, que não vão pôr ninguém de fora. Não é? Acho que isto é uma esperança que tenho, porque acho que pode ser uma força, essa possibilidade de isso pela sua própria história, porque a vida realmente é feita de muita gente, há muita gente que nos marca, que não é do ambiente Y, X, ou não é? Que tem uma religião diferente da nossa, que tem uma cor diferente da nossa, sei lá, não é? Portanto, essa abertura, e mesmo como dois rapazes de ascendência cabo-verdiana, que são negros, que possam viver a sua cor da pele com orgulho. Isso é o que eu mais desejo para eles, sim. Boa. E que sonhos é que têm como família, os três? Já sonharam coisas juntos? Cada vez mais. Acho que, não é? É como na apresentação disseste, não é? É uma família que está em construção, como é óbvio, não é? Como estão todas, mas enquanto família, não é? A nossa família nasceu há 4 anos, portanto, e já com muita bagagem, não é? Portanto, água mole em pedra dura. Foi talvez um bocadinho mais foi preciso partir muita pedra. E agora eu sinto que estamos numa fase em que já nos sentimos uma família, em que eles já se sentem em casa, porque antes a minha casa era a casa da Joana. Não é? Até ser a nossa casa, primeiro começaram porque eu própria tinha no meu telefone, não é? Casa, não é? E agora, não é? Eu tinha casa Joe, acho eu, que é como sou tratada muitas vezes, no meu telefone para procurar direto. E eles às tantas começaram a reagir àquilo. E então eu mudei para casa nossa. Pronto, e estas coisas vão se construindo assim, não é? Acho que sonhamos cada vez mais com tipo, fazermos coisas juntos. E temos mesmo que ir. Gostávamos de ir à neve, agora tipo ir experimentar. Gostávamos de ir, mas são coisas simples do dia a dia, não é? São ideias que eles trazem ou são vivências tuas passadas que gostavas de fazer com eles? Também, as minhas vivências também. Tem algum problema viajar com eles? Não. Para fora do país? Não. Está sempre tudo salvaguardado? Não, sim. Tá. É uma questão de informar. Normalmente levo autorização, mas é isso. Eu posso não, muitas vezes nem é pedida. Levo sempre, obviamente, o acordo que me dá as responsabilidades parentais, mas sim. Mas sonham juntos? Sim, sonhamos juntos. Acho que isso são sonhos em construção. Sim. A nível de gestão de tempo e orçamento, quais foram as maiores mudanças na tua vida com a chegada de Samuel e de Gabriel? Tu eras uma pessoa que vivias sozinha, eras já autónoma, porque já não trabalhavas há 1 ou 2 anos, não é? Sim. E, entretanto, entraram estes 2 rapazes na tua vida. Quais foram, assim, as grandes mudanças? Nem me lembro como é que era antes. Não é? Que acho que é o que acontece. As grandes mudanças... eu acho que no princípio fazia imensas contas no papel, não é? Mas sem ter noção nenhuma do que é a vida, não é? O que é a vida com 2 crianças e tudo o que implica, que imprevistos é que há, o que é que acontece. Portanto, isso depois só na vida, mas claramente que, do ponto de vista financeiro, passei a fazer, não é? Tinha uma vida desafogada e agora... um bocadinho menos. Bastante menos.
E pronto, e obviamente que isso abdico, não é? Podia ir a qualquer lado, podia, pronto, até essa parte, sem dúvida, não é? Seja cá, seja poder ir fazer uma viagem, não sei o quê. Não, pronto. De vivência total, não é? Passar a ter, quer dizer, é isso, passar a ter jantar todos os dias, não é? Tipo, todas as... Ter que ter jantar feito, ter que ter jantar feito. Ter que ter sempre comida no frigorífico. Exatamente, ter que ter sempre, não é? Sim. E estar sempre preocupada com quem ficam, com quem não ficam, não é? Quando quer dizer, mudou tudo. E tens uma rede de apoio? Tenho, graças a Deus tenho. Acho que quando nós dizemos a minha experiência, pelo menos é a minha experiência de vida, diz-me, é isso, quando nós dizemos que sim a alguma coisa, há outros sims, há outras portas que se abrem. Sim. E por isso, quando tomei mesmo a decisão e pus os papéis e tudo, fiz uma reunião na altura, na pandemia, por Zoom, com assim os amigos mais próximos e disse-lhes, isto é o que vai acontecer na minha vida, eu vou precisar mesmo da vossa ajuda. E obviamente, pronto, a família também, mas os amigos nas logísticas e no estar e no em casa de quem é que ficam eles têm muita gente à volta. Muita gente. E existe uma boa relação entre os filhos, dos amigos e o Samuel e o Gabriel? Sim, cada vez mais, ou seja, boa relação sempre, mas passar a fazer parte, não é? Já fazem parte e... Que bom que isso é. É, claro que sim. E acho que há um sentimento também de proteção e de algumas pessoas, obviamente, muito próximas de nós, de estarem lá, alguma coisa, não é? Ninguém vai mais, não há aqui mais sofrimento, pelo menos que venha daqui. Pois. Não há ninguém mais que possa magoar, ou pelo menos temos assim os bons guardiões. Até agora, quais foram os maiores desafios vividos no apadrinhamento civil do Samuel e do Gabriel? Para eles? Para ti? Para mim. Para eles já há tantos desafios, não é? A própria adaptação. Os teus, ao fim e ao cabo, não é? Que grandes dores tiveste que ultrapassar? Eu acho que tem sobretudo a ver com a relação com eles. Porque quer dizer, eu também sofro imenso por eles e sobretudo o querer que eles não sofram mais, isso não é possível, não é? Eu não vou poder poupá-los, poupá-los assim, mas pronto, mas eu sinto que eu acho que também é importante falar sobre isto, que é um caminho que os primeiros 2 anos, e lembro-me que a diretora da instituição onde o Samuel e o Gabriel viviam, dizia-me os primeiros 2 anos são os mais difíceis, depois a calma. E eu acho que para os 3, esses primeiros 2 anos foram mais duros. Na relação? Na relação, porque é partir pedra, porque não é testar, não é? Tu estás aqui ou não estás, não é? E eu, claro, eu percebo, não é? Tipo, eles precisavam de sentir e precisam, não é? De sentir que eu vou estar cá, não é? Que eu não me vou embora. Não é? Ao fim e ao cabo, se calhar de te testar, não é? Sem dúvida, completamente. Tipo, aguentas isto ou não aguentas? Tipo, estás cá para ficar e por isso... E os miúdos, eu não tenho dúvida nenhuma que isto aparece nas situações de adoção, acolhimento familiar, ou seja, tudo que são, não é? Cada um de nós que viveu situações de ser separado da sua família, não é? Por razões variadíssimas, traz consigo um sentimento de abandono e por isso o próximo adulto que chega, quer dizer, vai levar com isso mais tarde ou mais cedo. Pois podem-me dizer, e diziam, não é, no princípio é uma lua de mel e não é, as crianças muitas vezes não era o caso porque também mais crescidos, mas quando são pequeninas se calhar vêm muito prontas para agradar o adulto e estabelecer relação, mas isso vai aparecer. E eu tenho a sensação que isto é o que está muito na origem das devoluções, porque leva-se muita pancada. As devoluções da adoção. Sim, sim, eu acredito que isto possa estar lá, porque nós vamos de coração aberto e levamos muitas patadas, porque eles não fazem por mal, mas nós ficamos com a sensação, quantas vezes eu não tive a sensação de que eles não gostavam de mim? Pois. Não é? Porque é isso que eles sentem que não são gostados.
E por isso passam para nós isso. E limpar os beijinhos que eu dava e afastar-me quando eu dava abraços, eu dizia, e que era um abraço à força. Eu abraçava e dizia 2 abraços por dia, não sabe o bem que lhe fazia, e era o lema, mas era a levar patadas. Pois. E isto e não hoje, já não são patadas, agora também já há reciprocidade, mas no princípio não há muito, sobretudo quando há muito sofrimento da parte deles, e isto tem de ser entendido. Pois. Porque se nós não entendermos e não tivermos sempre a limpar, isto magoa imenso. Pois é. Não é? Quando chegas de volta para os ir buscar, estás cheio de saudades que eles estiveram no campo de férias, e é como o bebê zangado, não é? E viram uma cara e tratam-me a pão e água, e os filhos também fazem isto, mas não é com este grau de desligamento, porque se não têm isto, não é? Se esta ferida não está lá. Precisaste de ajuda nessas alturas? Precisei de imensa ajuda. E se eu não tivesse... Ajuda profissional? Sim. Quer dizer, estava a fazer terapia e para mim foi importantíssimo. Importantíssimo. Eu chamo a minha psicóloga a avó deles. Tu achas que toda a gente, em alguma altura da sua vida, deve fazer terapia? Que é assim um chavão que se ouve hoje em dia. Não sei se gostava de generalizar dessa maneira, ou seja, mal não te faz, não é? Agora, acho que para fazer terapia tem de sentir necessidade, não pode ser, tipo, eu tenho de sentir, não é? Tipo, a minha mãe, o meu pai, o meu marido, dizem-me que eu precisava mesmo de fazer terapia, e eu vou lá, e eu não sinto essa necessidade, o processo, na minha experiência, enfim, é disso que eu estou a falar aqui, não é? Mas não quero rotular como uma verdade universal. Na minha experiência diz-me que não resulta. Portanto, há tem que ser a própria pessoa a sentir isso, tem de sentir necessidade, tem que sentir. Há aqui qualquer coisa que está. Que eu estou aqui em luta com, ou a encrencar, ou eu até posso não saber o que é, mas não me sinto bem. Pois. E eu quero sentir melhor. Tem de haver isto. Pois. Se é teórico o pedido. Pronto, faz-se um caminho, pronto, assim, a pessoa pode se conhecer melhor e tal, é útil, ok, mas acho que não muda muito a vida. Falando então agora um bocadinho da psicologia, não é? Que é a vocação que escolheste, a profissão que escolheste desempenhar. Estiveste 13 anos no Ponto de Apoio à Vida, não é verdade? Que se dedica ao apoio à mulher grávida. Sim. Não é verdade? Que influência teve no teu percurso como terapeuta familiar e de casal? Esta passagem pelo Ponto de Apoio à Vida. Acho que cresci imenso no olhar a família. Apesar de serem, sei lá, muitas realidades diferentes, não é? Mesmo a construção... a forma como as famílias se constroem, não é? Às vezes é os solavancos, não é? As gravidezes que acontecem sem se estar nada à espera, eu por acaso lembrei-me imenso disso quando estava a viver isto com os miúdos. A forma como eu não compreendia o que é ser mãe solteira. Não compreendia, eu tentava compreender, não é? Nos meus sapatos na altura, mas... e mesmo quem tem mais rede é tão injusto a forma como isso, eu acho que tem mais a ver a passagem pelo apoio à vida e assistir a estes momentos de construção de uma família e de que o amor não é assim, não é? Que aceitar um filho, abrir-nos a ele, mesmo que seja um filho bebê, de todo que é assim. E isso é importante que aceitemos e que não nos choquemos com isso, porque às vezes acho que se pode ser muito... eu às vezes, não é, vou pôr em mim, porque eu própria, não é, julgamos com facilidade, ou seja, como aquilo é diferente do que a nossa expectativa, como a minha expectativa seria, às vezes não aceitar um bebê, não querer estar grávida naquela altura, e essas crises poderem ser... momentos muito, muito difíceis e a base depois de relações maravilhosas, de famílias mesmo resilientes, de laços mesmo fortes que se criam, e por isso bem, agora estou a fazer muito paralelo com a minha história com o Samuca e com o Gabi, que
Eu também é isso, deixei de me chocar com os próprios sentimentos ambivalentes que possa ter, não é? De às vezes estar farta, não é? Quando nós estamos, não é? Já não aguentamos nem mais uma agulha. Ok, isso faz parte da experiência de ser família, não é? Não temos que pintar um quadro perfeito. Isso acontece muito no contexto familiar. Claro, não é? claro. E quantas mais pessoas, mais entropia. Exatamente, não é? exatamente. Não é? E acho que às vezes estas visões não é, de famílias perfeitas, e acho que às vezes isto também acontece muito em ambientes mais religiosos, depois as pessoas estão, eu como psicóloga, depois em consultório, não é? Depois vejo os lados não é, das feridas e das mágoas que estão muitas vezes... Ora bem, não é? Quem não está em relação é que não tem feridas, não é? Não é? As relações têm feridas, inevitavelmente, que são precisas ser reparadas, mais pequeninas, maiores, não é? Faz parte, não é? Eu acho que ser família é um constante processo de reparação. Não é? Verdade. Como é que concilias a parte de psicóloga com a parte religiosa, na qual também acreditas? É engraçado, essa pergunta durante muito tempo fez parte das minhas perguntas. Agora acho que pela primeira vez sinto que já não tenho essa pergunta, que é, nem sei como é que se separa. Porque para mim, ou seja, porque para mim a religião não é mesmo uma questão, não é mesmo um conjunto de regras nem de dogmas. Para mim, eu sou católica porque acredito num Deus que é amor e que quer mesmo o bem de cada um de nós, o verdadeiro bem. E se este Deus é assim, eu comovo-me com cada pessoa dar o passo de pedir ajuda tal e qual quando eu pedi, ou como eu posso pedir quando eu precisar, não é? Porque é um passo de humildade, não é? Nós percebemos que não estamos a conseguir sozinhos alguma coisa da nossa vida, e tantas vezes não estamos a conseguir coisas sozinhos, não é? E por isso o mostrar, eu sinto que é importantíssimo mostrar a misericórdia, e não preciso de falar de Deus para mostrar isto, não é? Não me chocar com aquilo que são as lutas das pessoas, aquilo que as pessoas fazem porque estão feridas, ou porque não sabem o que é que hão de fazer, ou porque é tão importante. E eu acho que este trabalho, eu sinto, enfim, acabam por recorrer pessoas, muitas vezes pessoas acabam por recorrer a mim, pessoas que têm fé e que muitas vezes vêm com vergonha de coisas. Não. E tu desmistificas isso, não é? Sim. Quase como um sacerdote, se calhar, acredito que na confissão deve ouvir. Pois, claro. Coisas e não muito estranhas ou diferentes, ou o que seja. É tão importante não nos chocarmos com passos do caminho que foram ao lado, quando, para mim, isso é muito evidente, eu própria, não é? Portanto, acho que isso, para mim, está... resolvido e já não é uma questão. Sim, exatamente. O que é bom sinal. É verdade. Temos outras, não é? À medida que a vida vai avançando, depois temos novas, mas esta é bom saber que já não é. Olha, entretanto, no meio da tua jornada pelo Ponto de Apoio à Vida, passaste um ano de licença sem vencimento para abrires uma creche na Ilha do Príncipe. Exatamente. Que projeto tão interessante, gostaria que falasse um bocadinho dele e em que ponto é que ele está agora. Então, essa creche e jardim de infância e ATL era na Ilha do Príncipe, na roça do aeroporto, chama-se Colégio de Santa Teresinha. E não... Agora sei que está, ou seja, a gestão do colégio está integrada na gestão do serviço de creche e jardim de infância da ilha, portanto, o Departamento de Educação do Governo Regional, e quem está à frente são pessoas locais, e na altura era um projeto português que financiou a construção de uma creche e jardim de infância até lá, e a ideia era sempre entregar isto às pessoas de lá para que tomassem conta, e que fosse, porque era uma roça que não tinha nenhuma resposta a este nível, e portanto era difícil as famílias depois poderem ir trabalhar, pronto, organizarem-se. E pronto, foi uma experiência que me mudou como pessoa, ou pelo menos que me acrescentou, se calhar, acrescentou imenso.
imenso. Na forma Foste como... para lá para formar as pessoas que depois Sim. ficariam à frente. não Sim, é? sim, para formar a equipa e as pessoas depois que eventualmente ficariam à frente. Depois de mim ainda veio outra pessoa portuguesa que ficou lá um ano. E eu acho que depois disso o projeto ficou entregue já à equipa de lá. Tiveste também contacto com as crianças de lá, na altura. Sim, Ficaste sim. com vontade de trazer algumas de lá. Então não. Então não. É mesmo... Nem eu sabia que tudo isto ia acontecer assim. Falamos agora um bocadinho de terapia de familiar e de casal. Quais são os maiores problemas das famílias de hoje que te chegam, pelo menos a ti, em âmbito de consultório? Vou partir disso, da minha experiência, porque pode não ser o que está nas estatísticas. Sim, não é? da tua experiência. Eu sinto que a família atualmente está com questões sérias na sua hierarquia. Muito por esta horizontalidade a que assistimos, portanto, os bater das hierarquias, isto pode, não é? Olhando à volta mesmo as empresas, não é? Então, há aqui uma certa tendência para horizontalizar e não é? No fundo, com que tudo fique plano. E na minha perspectiva, independentemente de não precisar de ser tão hierarquizada como era, porque eu acho que isto é não é, no fundo teve a ver com a evolução da sociedade, não é? E eu acho que isto ainda é uma reação ao autoritarismo que se viveu. Não é? Agora está-se no polo oposto. Exatamente, e isso está a ser muito evidente quando os filhos chegam à adolescência, que os pais depois estão aflitos e não têm mão neles e não sabem o que é que hão de fazer, e eu acho que isso está, e fala-se nisso, porque em termos de doença mental, hoje em dia há muitos casos de automutilação, ou seja, de falta que está ligada eventualmente aqui à falta de limites, à falta de controle dos impulsos, não é só isto, obviamente, porque tem dor lá dentro, mas a falta de limites também traz sofrimento, ao contrário do que muita gente... porque nós pormos limites também é um ato de amor. Pronto, portanto, vejo muito isto. Por aí. Que também tem repercussão no casal, não é? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, muitas vezes. E eu acho que isto parte de um lugar bom, porque é verdade que nós se calhar não queremos reproduzir, e não queremos nós, enfim, mas quem já está, não é, a educar filhos há muito tempo, mas se calhar não se quer repetir exatamente os mesmos modelos, mas também não se sabe fazer diferente, e portanto a probabilidade de repetir ou fazer o oposto é quase igual. O difícil são os caminhos do meio. Pois é. Porque nós estamos a navegar à vista, não sabemos como é que isto se faz, não é? Sim, Pronto, sim, e muitas vezes vamos tender para um lado, tender para o outro, mas o ponto é termos, se calhar, a direção, não é? No caso da psicoterapia que é feita com crianças ou adolescentes, achas que depois deve ser complementada com terapia familiar? Eu acho muitas vezes o problema está também no contexto familiar, não é? Sim. Muitas vezes o problema pode estar no contexto familiar ou o contexto familiar pode estar a potenciar qualquer coisa sem saber, não é? Certo. Por isso, eu acho que os psicólogos que trabalham com crianças, enfim, eu concordo, ou pelo menos eu trabalho com famílias e às vezes as crianças são fantásticas nos contextos das famílias, em consultas de família, porque o comportamento fala por todos os lados. E dão-nos imensas pistas do que está a acontecer, a forma como vão consolar uns, como se sentam ao colo de outros, é tão engraçado. É mesmo como nós somos, desde o início estamos só a tentar que as coisas corram bem. E nesse sentido, eu acho que os psicólogos que fazem terapia, com a psicoterapia com crianças, acho que têm muitas vezes essa prática de reunir com os pais, de poder trabalhar um bocado com os pais. Eu acho isso uma boa prática, sem dúvida, porque pode ajudar muitíssimo a uma melhor adaptação da criança. Às vezes o que pode acontecer é a família não ser muito permeável a isso. Sim. Quais os 3 conselhos mais importantes que possas deixar para uma boa relação familiar? Só 3, se calhar é pouco, mas vá, os 3 mais importantes da tua experiência. Quem sou eu?
para dizer isso, mas pronto, porque eu também estou aqui, sinto-me aqui numa posição mais de família, mas diria estarmos preparados para a mudança ou reconhecermos quando não estamos preparados, porque a família, por definição, implica mudança. E quando, portanto, eu diria, sem dúvida, tomar a mudança como a norma. Os nossos filhos não vão ser os mesmos, não é? Não parece o mesmo, eu estou a reconhecer o marido, ninguém, nós estamos sempre em mudança. Pronto. E há fases concretas que as coisas, não é, podem mudar da água para o vinho e é normal que assim seja, não é? E nós vamos ter que nos adaptar. Portanto, diria para os pais, e eu própria vivo este desafio de, ok, vamos lá ter que começar de novo, agora não estou a conseguir chegar a ele, vamos lá recomeçar. Como é que agora eu consigo lançar a linha para o lado de lá? Porque já não resulta a forma como ele lançava a linha há um ano atrás. A segunda acho que é a capacidade de nos revermos, que acho que está ligado, não é? Que é esta, não sei, a humildade, empatia. Sim, mas também connosco próprios, porque muitas vezes eu sinto que o papel de pai e mãe também está muito, lá está, muito idealizado, não é? A pessoa, não é? Eu já me tenho informação, nós sentimos que temos de ser perfeitos e que agora já sabemos, não é? Temos tanta informação, como é que agora, não vamos traumatizar as crianças? Calma, não é? É mesmo um processo de aprendizagem, nós vamos estar sempre a aprender e, portanto, é tão importante nós termos essa capacidade de nos revermos e, diria a terceira, perguntar aos nossos filhos, independentemente da idade, se as coisas estão a empancar, porque é que será, o que é que eles acham, o que é que eles sentem. Isso não é que nós vamos fazer o que eles querem, isso é só ouvi-los para depois podermos ter em conta isso nas nossas decisões e muitas vezes eles dão-me imensas pistas de coisas que eu não estou a ver porque eu não me vejo de fora, que estão a criar entropia e eu não sabia. Boa. 3 bons conselhos, olha. Boa. Pronto. Boa. E a adolescência se calhar será essa fase em que a mudança acontece com mais vinco, sim, não é? É mais abrupta, se calhar, não é? Sim. Sim, eu acho que eles dão-nos uma boa preparação ali. O Brazelton, que é um pediatra americano que diz isso com muita graça, que eles ali no toddler, que é, não é, ali nos 2 anos, a altura das birras, e que há miúdos que são bem mais vivos ou que de repente eles mudam muito, não é? Se eram muito dóceis e muito calmos, às vezes aquilo pode virar um bocado e nós achamos, porque automaticamente aquilo que nos passa pela cabeça. O Brazelton dizia isto, eu acho que isto é importantíssimo, que é, eles estão bem, tipo, ela está bem, ele está bem. 2, eu estou a ser uma boa mãe. Eu, tipo, o que é que eu não estou aqui a apanhar? O que é que eu estou a fazer mal? Automaticamente isto passa-nos pela cabeça, não é? Sim. E eu acho que às vezes é olhar para o desenvolvimento, e as crises fazem mesmo parte dele, e eu acho que eles nos dão ali umas boas pistas quando, nessa fase em que eles mudam e nos obrigam a ser pais diferentes e se calhar a ser mais firmes ou ser, enfim, de outras maneiras, porque eles estão-nos sempre... Eles vão-nos pedindo mudanças e eu acho que é muito importante estar aberto a isso, porque quando às vezes nós não estamos a perceber, depois os problemas começam mesmo a aparecer. Boa. Bem, estamos mesmo a terminar, vamos para as 3 perguntas finais. Onde te vês daqui a 10 anos, quer na vida profissional, quer na pessoal? Olá! 10 anos... sei bem, pessoal, os meus já terão 20, Jesus Christ. Bem, imagino com o Samuca e o Gabi, imagino-me a fazer parte da vida deles. Eles não sei se estarão a estudar ou não ainda nessa altura, não sei o que é que vai ser,
que vai ser, não é? Só depois o tempo dirá. Mas se não estiverem em casa, imagino-me a fazer parte da vida deles, poder acompanhar e dar algum apoio no que seja preciso. Pronto. Eles fazerem parte da minha vida e pronto. Imagino-me se calhar a poder fazer um bocadinho mais viagens, a desfrutar, gostava de ter alguém ao meu lado. E profissionalmente, não sei bem, eu gosto muito, muito do que faço. Nessa altura, não sei se... Uma coisa que eu gostava imenso, imenso ainda de viver, mas não sei se até se vai fazer sentido, que era eventualmente poder fazer um tempo fora, tipo em missão na minha área, mas pronto, mas se não, se calhar estudar, ou estar a fazer uma coisa também um bocadinho diferente, não estar se calhar, porque eu acho que é importante sair e voltar da clínica. Qual foi a maior sorte da tua vida? Samuca e o Gabi terem-me caído ao colo. Que bonito. Completa a frase. Quem conhece a Joana sabe que... Que eu não tenho memória. É? Chamam-me Dori. E que a minha gargalhada ouve-se do outro lado do Olha, mundo. mas isso dá muito jeito. Não guardas rancor de nada. Não te lembras? Não guardas rancor. Aí é que está. Talvez não seja isso. Obrigada. Mas sim. Gostei Obrigada, imenso, Joana. Foi mesmo uma Obrigada. conversa espetacular. Espero que tenham gostado deste formato diferente, mas igualmente família. E no próximo episódio cá estaremos com mais uma família inspiradora.